Olá, boa tarde. Meu nome é Lília Cristina e o nome do meu canal é Jardins do Tempo. Se vocês gostarem, vocês podem se inscrever. Eu falarei sobre assuntos variados, darei também algumas receitas. Já até tirei tarô aqui, pretendo tirar mais. É que por enquanto eu tô assim, com tudo muito precário. Eu não tenho uma câmera boa para gravar, então eu estou gravando assim diretamente do laptop. Então, se gostarem, inscrevam-se e curtam e também compartilhem, ok? Eu vou fazer a continuação do outro vídeo, porque no outro eu estava falando sobre o regime militar, porque no meu Facebook as pessoas perguntam muito como é que foi? Porque eu falo muito de política, eu quero intervenção militar já, artigo 142, falo muito do poder que emana do povo, está na Constituição, artigo 1º da Constituição. E só o povo pode resolver essa situação que está atualmente. Se o povo não for para a rua, não adianta. Os militares não vão fazer a intervenção. Eles já falaram. Precisa primeiro fazer o artigo 1º. O povo ir para a rua. Precisa de mais de 1 milhão de pessoas irem para a rua pedindo intervenção militar. Aí depois entra o artigo 142 da Constituição, falando tudo sobre intervenção militar. Intervenção militar não significa regime militar, ditadura, não é isso. É os militares tomarem conta do Congresso, tirar todos esses bandidos que estão aí, prendê-los, põe eles na cadeia e não tem habeas corpus. Quando é prisão militar, não tem habeas corpus. Isso é ótimo. E aí eles tomam conta durante um período, pode ser alguns meses, até consertar a casa, que é o Brasil, e depois fazer eleições, ok? Então, eu estava contando como é que foi a minha vida no regime militar, no meu tempo de estudante, no meu tempo de adolescente. Foi o melhor período da minha vida. Mas depois veio o período da faculdade, ainda regime militar. Eu gostei muito. Eu tinha prestado para geografia, porque eu gostava muito de geografia, porque eu sou apaixonada pela astronomia, geografia física, eu gosto do que é escatologia, vulcões, terremotos, essas coisas lá. Mas aqui em Santos, na época, só 5 passaram para a faculdade de geografia. E a reitora da faculdade chamou a gente, né, e falou: olha, eu não vou fazer uma classe com 5 porque vai dar prejuízo. Eu falei: mas eu quero ser professora, eu gosto de história, geografia, eu quero ser professora de geografia. E ela falou assim: olha, nós abrimos um novo curso. Aí é o tal curso criado pelo regime militar, que para mim eu achei um curso maravilhoso. Esse curso era Estudos Sociais, ele dava direito a dar aula de História, Geografia, Educação Moral e Cívica, OSPB, Organização Social e Política do Brasil. E a gente podia dar aula assim. História e Geografia, quando era separada, eu só poderia dar aula pequena licenciatura. Então seria assim, no ginásio. Naquele tempo, a gente falava ginásio. Tinha primário, ginásio, colegial. Então era no ginásio, da 5ª à 8ª série. Então eu dava aula de História e Geografia, mas também dava Educação Moral e Cívica.
Depois, para dar aula de educação moral e cívica e organização social e política brasileira, a gente tinha permissão para dar aula no chamado colegial, né? O antigo colegial. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a faculdade, adorei as matérias, porque tivemos história completa, desde a história antiga até a história contemporânea, geografia também, tivemos tudo de geografia, nós tivemos sociologia, tivemos direito, lógico, não direito completo, noções básicas de direito. Tivemos organização social e política brasileira e tudo que era ligado a essas matérias. E, inclusive, eu tive professores militares, Coronel Malvásio, que, nossa, era uma pessoa educadíssima. Quando uma aluna, mocinha, ia conversar com ele na mesa dele, ele se levantava. Isso é uma educação que até hoje os homens, qualquer homem devia ter com as mulheres. A mulher vai lá falar com ele, mesmo que ele seja professor, ele por educação se levantava, porque ele tinha uma educação militar. Eu não sei se hoje em dia os militares são assim, acredito que não. Mas naquela época, educação militar era maravilhosa. Os homens eram uns gentlemen. Erasmo Dias foi professor de história. Aquele Erasmo Dias que o pessoal tem horror, porque ele torturava, fazia isso, aquilo, era bravo. Ele era uma criatura maravilhosa. Com as meninas. Com os meninos ele era muito rígido, mas ele era educado, e uma coisa que me chamou a atenção, a capacidade intelectual dele. Era impressionante o conhecimento de história que ele tinha. Então foi um grande professor de história. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a dar aula. Então, eu até gostei muito de dar aula no Colégio Coelho Neto, que também não existe mais aqui em Santos, infelizmente, que foi um colégio onde eu também estudei contabilidade. E eu já conhecia os professores, tudo, e acabei sendo amiga deles na sala dos professores, que eu me tornei professora lá. E naquele tempo, os militares fizeram também uma coisa muito boa, que era o curso supletivo. Pessoas que não tinham acabado o antigo primário e não fizeram ginásio, colegial, eles criaram esse curso supletivo, no qual eu dei aula de História, Geografia, Educação Moral e Cívica, SPB, ou também existia a matéria Estudos Sociais, que englobava tudo, eu achava também um curso excelente. Então, pessoas que queriam continuar a estudar e de uma maneira mais rápida, porque aquilo que faria em 4 anos, fazia em 2 anos. Era um sofrimento para os professores, né? Correr com a matéria, resumir e fazer com que eles saíssem sabendo alguma coisa. Não tinha essa história de passa sem saber nada. Não tinha isso. Então foi uma outra coisa boa que os militares criaram. Foi o curso supletivo. E à noite eu dava aula em 3 colégios em cursos supletivos. Inclusive pessoas daqui de Santos que muitos anos depois se tornaram vereadores, fizeram esse curso. Muitos terminavam esse curso e iam para a faculdade de Direito ou para outras faculdades e depois se candidataram. E eu me lembro que teve uns aí que foram meus alunos. Durante o dia eu dava aula
no tal ginásio, que era História e Geografia, eu podia dar aula disso, e Educação Moral e Cívica. E também colegial, poderia ser Educação Moral e Cívica e OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que eu acho matérias maravilhosas, que nunca deviam ter acabado. Como eu era professora de Educação Moral e Cívica, em todos os colégios que eu dei aula, existia um centro cívico, e eu era coordenadora do centro cívico. Então, eu que preparava as festas cívicas, Dia da Bandeira, tinha que fazer cartazes, preparar o pessoal para cantar o hino, tinha o Dia da Independência, qualquer data cívica, eu tinha que preparar tudo, preparar os alunos, eles faziam exposições, eu ajudava nas exposições, eu montava as exposições com o tema Educação Moral e Cívica ou também o SPB quando era colegial. E, infelizmente, uma coisa que me magoa muito, quando terminaram com o regime militar, eles terminaram com o curso de faculdade de estudos sociais. E o que aconteceu? Eu tinha o diploma da faculdade e eu não podia mais dar aula, porque esta bendita democracia resolveu dizer que isto era um curso gerado por um regime militar. Então, eles teriam que tirar isso do currículo. E o que aconteceu? Eu, formada nisso, eu tinha um diploma que não tinha validade nenhuma. E eu adorava ser professora. Desde criança, meu sonho era ser professora. E o que aconteceu? Eu não pude mais ser professora, ainda mais das matérias que eu gosto. História, Geografia, Educação Moral e Cívica, SPB. E veio tudo por terra. A gente faz uma faculdade, aí muda o tal regime de governo de um país e eles acabam com essa faculdade, acabam com o meu diploma. É uma coisa assim incrível, incrível. Eu até hoje não consigo entender isso. Como um governo pode fazer isso? E foi o que o governo democrático fez. E como estão agora as escolas? Eles respeitam os professores? Quando o professor chega na classe, os alunos ficam em pé, em sinal de respeito? Eu tive uma professora que, além da gente ficar em pé, a gente tinha que rezar Ave Maria, Pai Nosso, antes de começar a aula. E não era colégio de freira, não. E tivemos aula de religião dada por uma freira. E engraçado que também a freira dava aula de educação sexual. Muito interessante isso. E falam tanto, né, da censura no regime militar. A censura que tinha era muito boa, porque era na televisão. Eles não deixavam ter as novelas que nem tem hoje em dia. Eles não deixavam ter a bandalheira que tem hoje em dia. Vem cá, meu amor, vem cá. Essa aqui é uma das do meu lar temporário. Essa daqui ela está para adoção. Quem quiser, é só falar comigo. Essa aqui é a Clarinha. É a bebê mais linda do mundo. Ela tem um pelinho de coelho e tem um rabinho desse tamanhinho. Oh, meu amor. Eu tenho um lar temporário de gatos. Então, aí, uma coisa que acabou com a minha vida, porque eu adorava ser professora. Lógico que mais tarde, através de uma pessoa que era um médico homeopata maravilhoso, ele fez eu descobrir um outro caminho e eu fui ser professora de outras coisas. Eu fui estudar muitas coisas esotéricas, eu fiz Rosa Cruz, eu
Eu fiz anestesia radiônica, cromoterapia, reiki, fiz também a Rosa Cruz, cristais, cristaloterapia, gemoterapia, estudei tudo, tudo, tudo. E fui dar aula de algumas coisas assim, era cristais com meditação, até chegar a fazer, eu fiz 4 cursos no Senac e mais 2 de massagem ayurvédica, massagem indiana, massagem holística, estudei florais, terapia floral, que até hoje, além do lar temporário de gatos, eu também trabalho com terapia floral, eu prescrevo florais, inclusive eu faço experiências muito boas com os gatos. Há 16 anos que eu mexo com gatos e eu dou florais para gatos e para cachorrinhos também, e o efeito é maravilhoso, né? E a minha vida mudou, eu fui ser professora dessas outras coisas. Com o tempo, também a procura foi diminuindo e também deixei de ser professora dessas coisas. Eu gostaria de voltar, mas as casas esotéricas de hoje não são mais como eram no passado. Eu também estudei astrologia, fiz 2 cursos de astrologia, eu fazia mapa astral. E então, regime militar, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi o melhor período da minha vida, onde a nossa educação, nosso estudo era maravilhoso. A violência não existia, que nem eu já falei no outro vídeo. Violência era assim, tinha um banco, uma vez, outra na vida, eles assaltavam um banco, faziam um grande assalto. Tinha uma mansão do milionário, o bandido entrou lá, roubou, mas ninguém era assaltado na rua. A gente tinha o direito de ir e vir. Eu lembro, aqui em Santos era muito calor, então o pessoal antigo costumava botar as cadeiras na rua, na porta de casa, porque geralmente o pessoal não morava em apartamento, todo mundo morava em casa, né? E como não tinha violência, morava em casa, muros baixos. Eu não sei se quem é de Santos, se vê ainda, se existe alguma mansão na Conselheiro Neves, no Canal 3, na Avenida Ana Costa, ou por aí, né, algum bairro. Se ainda existe, acho que ainda existe alguma que ficou e ela tem muro baixo. Muro bem baixo. Agora o resto. Isso é errado. É o seguinte. Essas avenidas que eu falei agora são prédios altos. Tem uma avenida lá que está parecendo a Avenida Paulista, mas acabaram com as casas, com os casarões, as mansões. Todas as casas tinham árvores frutíferas no quintal. Então nós tínhamos de tudo, nós tínhamos abacate, ameixa, mamão, era coco. Nossa, chuchu então, que dá em qualquer lugar, todo mundo tinha plantação de chuchu, era muito gostosa aquela época. Na época também do regime militar, existia a Jovem Guarda, depois veio a época dos hippies, nós fazíamos acampamento, ninguém assaltava, existiam campings que eram mais seguros, outros ficavam no meio do mato, preferiam o mato sem ser camping. Eu já preferia ficar em camping. Todo mundo fazia acampamento, até famílias. E imagina que hoje em dia alguém vai acampar com uma barraca aí no meio do mato. Moças, ninguém vai sair vivo, né? Vão ser assaltados, estuprados e mortos. Então a gente tinha muita liberdade. Era uma vida assim que a gente não tinha preocupação que tem hoje em dia. As crianças brincavam na rua. Ninguém ia roubar criança, não tinha problema nenhum com criança. Hoje elas vivem dentro de apartamento. Ou se não,
Eu passei por isso já, né? Tem que ficar levando o filho na natação, no órgão, no tênis, não sei aonde, eu ficava um dia inteiro de chofer. Atualmente já cresceram, né? Agora eu tenho netos. Então, e como me perguntam como era o regime militar, era assim. Para mim foi bom demais, era bom, a gente tinha liberdade. Não tinha essa censura. Filmes na TV eram filminhos gostosos. Papai sabe tudo, sempre tinha uma lição de moral. Bonanza, eram irmãos e o pai que não tinha mãe, moravam sozinhos lá no faroeste. Tinha a família Waltons, que todo mundo antes de dormir, eram vários quartos, vários filhos, não sei se eram 9 filhos que eles tinham, todo mundo falava boa noite, um por um. Bom, eu sou do tempo do bênção. Bênção pai, bênção mãe e os tios. Meus tios eram muitos, né? Meu pai tinha 9 irmãos. A gente ia nas festas e estavam lá uns 9 assim, eles faziam uma fileira assim e todos os sobrinhos tinham que dar bênção para os tios. A gente ia dando bênção. Até tem uma passagem engraçada que até hoje a minha irmã conta que meu pai levou ela lá no Campo de Santos e estava o Pelé, né? Naquele tempo ele era famoso, Pelé. E meu pai levou a minha irmã pequenininha, né? E falou, olha, esse é o Pelé, cumprimenta ele. A minha irmã foi lá e beijou a mão dele, né? A gente morre de rir quando ela conta isso. Eu também tenho passagens muito engraçadas na minha vida que, nossa, quando eu conto o pessoal morre de rir. As minhas aventuras. Então, o regime militar foi isso. Agora, quem não gostava? Eram as pessoas que queriam o comunismo. E eu conheci pessoas muito próximas que tinham essas ideias, faziam passeatas, os mais revoltados, esses sim foram presos, torturados, mas eles fizeram muita coisa ruim também. Eu aprendi que para não se meter nisso, ficar quieta, tudo, a minha vida foi maravilhosa nesse período. Tanto que hoje em dia, eu acho o período de hoje triste, triste. A gente está vivendo assim, parece o fim do mundo. E dessas pessoas, muitas iam embora do país. Os que eram mais assim abastados, ou muitos artistas famosos que eram contra, né, o governo. Por quê? Porque eles queriam uma libertinagem, não liberdade. Porque liberdade tinha. Foram para a França, para a Inglaterra, para a Itália, mas eu conheço um que foi para a Rússia. Era comunista a Rússia. E essa pessoa, quando acabou o regime militar, voltou. E essa pessoa se tornou uma pessoa da lei em São Paulo, trabalhando na área da advocacia, e se tornou uma pessoa rica, porque casou com uma outra pessoa mais rica ainda. Pessoas que só pensam em dinheiro. E cadê o ideal comunista dessa pessoa? Porque lá na Rússia, naquela época, todo mundo tinha que ter a roupa igual, não podia ter ostentação, os apartamentos, as casas, não poderia ter quartos livres. Eu moro em apartamento, eu tenho um quarto livre, eu tenho um caminho, tenho outro livre, eu tenho ambientes livres na minha casa que não pus pessoas para morar, porque também não encontrei pessoas de confiança para morarem comigo, né? Até eu gostaria, mas não encontrei. Então, era proibido. Até eu lembro, mesmo quando eu estive na Holanda, os holandeses não podiam ter essas casas de praia, casas de campo com grande ostentação. A gente via assim umas casinhas de madeira pequenininha e perguntava o que é isso? Isso aí é uma casinha de campo.
Mas era um barraquinho, assim. Ah, porque a pessoa só pode ter isso, uma casinha de campo. Na França também teve um período, eu não sei se agora é assim, mas teve um período que se a pessoa tivesse um apartamento fechado ou tinha muitos quartos vazios, o povo toma conta. É, tipo assim, os sem-tetos daqui, né? Mas lá são pessoas assim, estudantes, porque lá era socialismo, né? Agora na Rússia era muito, muito restrito. E a pessoa que eu conheço que foi para lá, se queixando da vida daqui, do regime militar daqui, e depois volta e fica riquíssimo, essa pessoa é PT. Até por um azar, a pessoa, quer dizer, azar meu que eu odeio isso, porque a pessoa gosta. A pessoa tem fazenda, tem casa de praia, departamento no Guarujá, tem casa em Litoral Norte, tem várias propriedades em São Paulo, está muito bem de vida, a família inteira está muito bem de vida, tem pessoa muito chegada. Então, que ideal de comunismo é esse? Ou a pessoa é comunista, daquele verdadeiro comunismo teórico, né? Que na teoria que todos têm que ter a mesma coisa, todos têm que ser iguais. Naquele tempo, o comunismo da Rússia, todo mundo trabalhava para o governo. E o governo dava em troca cinema grátis, teatro grátis, condução grátis, educação boa. Mas eu não estou defendendo isso, eu não sou comunista. Eu sou a favor da ordem. Eu vivi um período de ordem. Então, eu sou a favor da intervenção militar. Não, talvez não aconteça no Brasil, tudo bem. Gostaria que acontecesse, mas também eu acho que hoje em dia os próprios militares já estão com a cabeça poluída. Os jovens que vão fazer escola militar já têm aquela mente poluída da lei de Gerson, que é para levar vantagem em tudo. E o tempo que eu estou falando ainda não existia a lei do Gerson, né? Que é a tal lei de vamos levar vantagem em tudo, passar por cima dos outros. Então, eu acho que não confio muito nos policiais de hoje. E muitos hoje também eles se corrompem, né? São corruptos, eles podem se juntar com traficantes. Não sei. Eu gostaria que voltasse o regime militar, não o regime militar, se tivesse uma intervenção militar, acabar com tudo isso, ó, pegar esses bandidão aí todos, que vocês já sabem quem são, cadeia para todos sem habeas corpus. Limpeza geral, faxina geral no Congresso e depois fazer uma eleição, mas com pessoas, fichas limpas e ficha limpa, porque um absurdo. Eu vejo certos políticos que têm a ficha tão suja, estão quase indo para a cadeia e ainda querem ser candidatos. Me desculpem se alguém é PT, gente, mas se existe alguém neste mundo que eu odeio, é PT e a turma do PT. Meu Deus do céu. Nunca na minha... Olha que eu tenho idade, hein? Nunca na minha vida eu vi uma situação no meu Brasil deste jeito. Eu viajei para outros países num período que eu tinha orgulho de ser brasileira. Que os estrangeiros adoravam o brasileiro. Era só falar que era brasileiro, nossa, café, Pelé. Era assim. Depois, quando eu viajei num período que
mulher brasileira é tudo, não presta, é prostituta, é porque é fácil, porque usa roupa assim, assado, porque nas novelas brasileiras é aquela coisa que vocês sabem, né? Mulher brasileira, anda com todo mundo, faz isso, faz aquilo. Lá fora é assim. Eles atacam a mulher brasileira, mas por quê? Eles querem se aproveitar. E dão risada do povo brasileiro, eles debocham. Por quê? O povo brasileiro não faz nada. Artigo 1º, o poder emana do povo. O povo tem que ir para as ruas. Não é possível continuar essa situação. Eu quero uma situação melhor para os meus netos. Se vocês são mais jovens, vocês vão querer uma situação melhor para os filhos. Desse jeito não dá. Então, povo, bandeira nas casas, ponham bandeira nas casas. No tempo que eu estou contando, que eu vivi muito bem, no período de regime militar, todo mundo punha bandeira nas casas, em 7 de setembro, Dia da Bandeira, em todas as datas cívicas. A gente tinha orgulho de ser brasileiro. E olha aí, ninguém põe bandeira, só põe quando é a Copa do Mundo. Aí aparece uma bandeira ou outra, aí o povão lá gosta de futebol e olha lá. Mas vamos mudar o país, vamos para a rua. Precisamos de 1 milhão de pessoas na rua, no Brasil inteiro. 1 milhão é pouco para o número de população que tem o Brasil. Bom, por hoje é só, porque se eu estender, o YouTube não passa o meu vídeo. Eu tenho feito muitos vídeos e eles não permitem por causa da extensão. Então, por hoje é só. Então, Jardins do Tempo é o nome da fanpage que vocês podem ir lá, entrar, vocês podem conversar comigo, trocar ideias, ver as coisas que eu posto, que são as coisas que eu gosto. E também aqui no vídeo, no canal YouTube, que também é Jardins do Tempo, vocês podem se inscrever, vocês podem curtir, compartilhar, ok? Eu já expliquei num vídeo por causa desse nome, Jardins do Tempo, né? Num outro eu comento de novo. E a minha vida foi um jardim. Teve períodos bons, floridos, as flores cresceram e depois morreram. Aí vinha outra estação, tudo de novo. Crescem as plantas, as flores, tudo florido, e depois morre. E vem a outra estação e outra estação. E eu já vivi muito. Por isso que eu gostei muito desse nome Jardins do Tempo, mas ele pertenceu a um grupo de teatro do Paquistão, que também posso falar de novo, já falei, mas posso falar de novo no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram, vocês se inscrevam, compartilhem, curtam e troquem ideias comigo. Se vocês tiverem perguntas para fazer, alguma ideia, assim, que eu possa falar de alguma coisa, eu quero fazer assim um canal variado. Hoje eu falei de política, mas já dei uma receita, pretendo dar mais, posso falar de outras coisas. Eu até tirei tarô, mas acontece que ficou longo. Aí o YouTube não quis colocar, mas eu coloquei a tiragem de tarô lá na minha fanpage Jardins do Tempo. Então, por hoje é só. Então, boa tarde. Um beijinho. Bye, bye.